E vamos passar para o nosso último orador desta sessão, que, como se costuma dizer, dispensa apresentações, mas eu vou cumprir o meu papel, lembrando que o professor Henrique Martínez é desde 2000 investigador de literatura portuguesa e brasileira nesta universidade que nos acolhe e editou na coleção de estudos da edição crítica de Fernando Pessoa, publicada na Imprensa Nacional Casa da Moeda, a correspondência entre Fernando Pessoa e os diretores da revista Presença, tendo estudado a história desta revista, assim como as relações entre o movimento do Orfeu e o chamado Segundo Modernismo. Realizou várias edições critico-genéticas e estudos de cariz filológico sobre a poesia de José Régio, integrando a equipa de investigação para o estudo e edição dos manuscritos deste autor, e publicou vários ensaios de caráter narratológico sobre autores modernos portugueses, nomeadamente Essa de Queiroz, Cardoso Pires, José Saramago, entre outros, e também sobre autores brasileiros. É investigador adjunto do Centro de Estudos Regianos de Vila do Conde e co-diretor da revista Estudos Regianos. É ainda investigador do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. É um contrassenso eu, como moderador, saudar quem nos acolhe, mas é isso que faço, passando a palavra ao Henrique. Muito obrigado. Obrigado ao professor Dionísio pela apresentação. Portanto, eu hoje vou apenas apresentar uma hipótese de trabalho que está ainda todo por fazer, mas que espero possa ter algum motivo de interesse no contexto deste congresso. Portanto, Bolor de Augusto Abeleira, que foi publicado em 1968, é uma espécie de diário escrito aparentemente a várias mãos, no qual as três personagens envolvidas se alternam na composição de um discurso que tem como fulcro a descomposição de uma relação amorosa que envolve Humberto e a sua mulher Maria dos Remédios, mas também Aleixo, amigo de Humberto e amante de Maria dos Remédios. Já considerado como uma espécie de carta de rumos da pós-modernidade literária portuguesa, este romance é, de facto, uma prova do predomínio do fragmentário enquanto epistema da condição pós-moderna, em que a realidade se dá como descontinuidade. O protagonista principal do romance é o próprio ato da escrita, objeto de inúmeras reflexões por parte do diarista. Abeleira escreve a propósito do ato de escrever. Um exemplo é: vou poisar a caneta quando terminar de escrever a frase em que tenciono dizer que vou poisar a caneta. Protagonista é também a atenção minuciosa para a materialidade da escrita. É o olhar para o papel branco que se vai tingindo do azul da tinta. É a curiosidade, no início, acerca da página 115, ainda branca, a que vai chegar, ou a que diz que vai chegar mais tarde, depois de ter escrito milhares de palavras. Página que se torna num ponto de referência, num objetivo que o leva a querer empurrar para a frente os acontecimentos, para somar linhas e mais linhas para apressar o tempo até à página 115. O diarista reflete várias vezes sobre a comparação entre o tempo da escrita e o tempo dos fatos narrados, sobre as anisocronias da narração. O eu que escreve detém-se na concreção da escrita, que é medida sob várias dimensões, como a extensão linear das palavras escritas. O autor do caderno compraz-se em revelar os bastidores da sua escrita diarística. Bolor foi já definido um diário sobre a escrita de um diário, uma prática de escrita autorreferencial, descontínua e fragmentária. O romance tem uma evidente função metalinguística, reflete sobre a linguagem e a sua escrita. Alguns dos capítulos terminam em suspenso, com uma frase inacabada, o que foca a atenção do leitor do romance sobre o ato da escrita como esforço, como faina, como tentativa de atingir uma verdade que às vezes nos escapa. Ao aplicar a lógica e a dinâmica da fragmentação do texto, Abeleira desestrutura o eixo temporal da escrita, confunde ludicamente os limites entre o antes e o depois do tempo da história. Num trecho datado de 10 de fevereiro, Humberto refere que, faltando ao compromisso de não reler as páginas já escritas, voltou 2 páginas atrás e leu a descrição de um evento ocorrido há 20 anos, o seu primeiro contato com as 2 mulheres que iriam catalisar a sua vida, a Catarina, que é a sua primeira mulher que morreu, e a Maria dos Remédios.
O fato é que este episódio do passado, tão fundamental na vida de Humberto, não se encontra escrito nas páginas anteriores. Aliás, o leitor do romance não leu ainda nada desse episódio passado, que de fato se encontra descrito no capítulo redigido 2 dias depois, a 12 de fevereiro. Como pode Humberto saber a 10 de fevereiro que as páginas já escritas que ele está a reler acabaram por acolher um passado de quase 20 anos, se só vai reconstituir este episódio 2 dias depois? Estará o autor a deslocar propositadamente os seus fragmentos textuais? Estará a brincar com o seu leitor? Uma resposta pode ser apreendida na parte final do mesmo trecho de 10 de fevereiro, em que Humberto cita a já mencionada página 115, referência temporal e espacial do seu caderno. Quem escreve questiona a sequência lógica e temporal do encadeamento das páginas. De facto, o escritor pode mover-se em todas as direções do tempo dentro do seu texto. A fragmentação e a desmontagem e a posterior nova montagem do tempo da escrita estão aqui patentes. Mas quando finalmente chegamos à página 115, descobrimos que foi tudo mentira. O diarista confessa a sua mistificação. A página 115 e as 2 que seguem foram realmente escritas em 10 de dezembro, o dia anterior ao início do diário, e todas as referências à atenção para essa página ainda branca são inautênticas. A propósito da identidade do autor ou dos autores do diário ou dos diários e do jogo textual, a boleira, pela voz de Humberto, deixa algumas pistas, embora contraditórias. Ele confessa mascarar-se de Maria dos Remédios e inventar datas falsas. Poucos dias depois, o mesmo narrador diverte-se em confundir ainda mais o seu jogo num rodopio de identidades sonhadas. No dia seguinte, num capítulo escrito na primeira pessoa do Aleixo, em que ficamos a saber que também este tem um diário escrito muitas vezes dentro da pele da tua mulher, há um diálogo entre este e o Humberto, que se refere ao seu diário como a uma brincadeira, escrita na primeira pessoa dos outros. E logo depois, admite ter escrito o diário começando a meio do caderno, voltando atrás em direção à primeira página e recuando nas datas até dezembro, para depois continuar para a frente até o fim do caderno, avançando nos meses seguintes. Portanto, a cronologia da composição do diário não corresponde às datas e estas fazem parte da brincadeira. Mas também esta última declaração faz parte da brincadeira do texto ficcional. De facto, o Aleixo responde a esta revelação, tamanha complicação para quê? E Humberto sugere, talvez esteja a mentir. No capítulo datado de 9 de abril, escrito na primeira pessoa de Maria dos Remédios, dentro do diálogo entre esta e Humberto, o marido deixa que a mulher leia algumas páginas do seu caderno. Então ela transcreve o que lê, um capítulo datado de 24 de janeiro, que não existe nas páginas do romance. Maria dos Remédios interrompe a leitura, recomeça o diálogo e a seguir retoma a leitura do diário, em que lê as palavras que acabam de serem ditas entre eles. Mais do que uma simples mise en abîme, a escrita aqui se configura como um jogo de matrioscas. Trata-se de um diário, de diferentes diários, em que são narradas cenas em que o mesmo diário é lido ou é escrito. Um texto em que o autor se diverte em confundir a identidade de quem escreve e os planos temporais. Mas por que é que nós, leitores, deveríamos tomar por verdadeiras algumas afirmações e não outras? Não estaríamos a cair na armadilha tecida pelo autor? O leitor tem a percepção que não pode ter nenhuma certeza sobre o que está a ler. Que diário é? Quantos diários há? Quem está a escrever? Quando está a escrever? Quem está a mascarar-se para entrar na pele do outro e tentar reconstituí-lo? Como já foi observado, no texto abeleiriano, a representação é constantemente desmascarada, desvelando-se a estratégia lúdica de uma elaboração textual que se caracteriza mais como trama de significantes que como rede de significados, mais como falsificação e costura de fragmentos que como narração organizada. Trata-se, sem dúvida, de uma obra em que a materialidade e a dinâmica do ato de escrita têm um destaque primário, em que a escrita é examinada por todos os lados, por cima e por baixo, à direita e à esquerda. É posta em relevo para poder apalpá-la, com cheiro para poder cheirá-la, com sabor para poder prová-la.
em que se fala da frase coisa. Trata-se de um texto em que o autor torna voluntariamente opacos os limites e as marcas dos fragmentos que o compõem e em que é possível surpreender o fragmentário no próprio ato de escrever-se. Então, perante o romance assim concebido e realizado, este leitor que vos fala acha necessário e até imprescindível virar-se para a fábrica do texto, para os testemunhos da sua concepção e da sua realização, já que, talvez na sua perspectiva viciada de aspirante geneticista, o romance publicado parece-lhe quase a ponta do iceberg ou o reclame para a verdadeira obra que é o processo da escrita abeleirana. A primeira parte do espólio de Augusto Abeleira foi doado à Biblioteca Nacional de Portugal em 2004, um ano depois da morte do escritor, pela filha Sílvia Abeleira. Seguiu em 2007 a incorporação de uma segunda parte de documentos e em 2015 a integração de outros cadernos, estes últimos só consultáveis a partir de 2064, portanto não vai ser para mim. O espólio foi inventariado por Manuela Vasconcelos, do Arquivo da Cultura Portuguesa Contemporânea da BN, organizadora do catálogo da mostra documental que esteve patente entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008 e autora do artigo Variações sobre o mesmo tema, publicado no volume As Mãos da Escrita, que é uma importante fonte de informações acerca do dossiê genético de Bolor. Também devo agradecer à amiga e colega Giorgia Casara, quem, residindo em Lisboa, consultou por mim alguns documentos, ajudando na identificação do dossiê genético da obra. De fato, este dossiê, rico em material pretextual, mas também pós-textual e paratextual, revela de forma muito interessante as operações de elaboração e composição deste texto. Os materiais do espólio referentes a Bolor incluem, no que diz respeito ao avant-texte, 2 planos para a elaboração do romance, 4 versões manuscritas identificadas pelo autor com as letras A, B, C e D, outros fragmentos de diferentes versões do romance distribuídos em 7 cadernos, cuja colocação na gênese da obra será preciso determinar, uma versão datiloscrita que parece corresponder em grande parte à versão autógrafa D, outro fragmento de versão datiloscrita, as primeiras provas tipográficas com emendas autógrafas manuscritas, um datiloscrito com a versão anterior do capítulo 13 de dezembro do romance, já intitulado Arqueologia, publicado no Diário Popular, de 22 de fevereiro de 68. A propósito destes materiais, antes de uma sua atenta análise e transcrição, é possível reconstruir provisoriamente a sequência da elaboração do romance graças às informações proporcionadas por Manuela Vasconcelos no artigo mencionado. Ficamos a saber que o plano mais antigo, quase sem intervenções autoriais, provavelmente uma passagem a limpo, é constituído pela enumeração de 61 capítulos, acompanhados da respectiva sinopse. A versão identificada pelo autor como A, que ocupa um caderno, desenvolve na mesma sequência os primeiros 47 capítulos e, portanto, parece ter sido elaborada a partir do plano 1. O inventário sugere a possível existência de um segundo caderno que complete esta versão. Esta primeira fase do trabalho do autor deve ter ocorrido em 65. No verso da capa do caderno escolar, que contém o plano 1, há uma interrogação autógrafa muito significativa que define o rumo que vai tomar a composição da obra. Com efeito, aí lê-se, ir desfazendo sempre a história à medida que a escrevo, e, de fato, a partir daí, o autor procederá à sucessiva montagem e desmontagem do texto planeado. A versão B, produzida entre fim de 65 e início de 66, consta de 2 cadernos, o primeiro dos quais mostra a indicação B1, é mais longa e diferente da anterior, aparecem títulos alternativos a Bolor, que oferecem pistas para compreendermos o projeto do autor em relação à sua obra. Estes títulos são Angiografia Cerebral, Tricô, Divertimento. Aqui, pela primeira vez, os capítulos estão datados, portanto o romance passa a configurar-se como diário e seguem uma ordem diferente da do plano 1, com novos textos que levantam questões sobre o seu local de inserção. Os cadernos desta segunda versão testemunham também os efeitos da sua releitura,
durante a qual Abeleira anota nas páginas da esquerda algumas instruções que revelam importantes indícios sobre a reorganização desta obra. Há notas que sugerem uma organização do romance em 3 partes e a mudança da atribuição de trechos de uma personagem para outra. Há também indicações para deslocar capítulos inteiros. A intenção de reformular a sua obra leva o autor a elaborar um segundo plano que conta com 66 capítulos datados. Curiosamente, embora não haja indicação de uma primeira e de uma segunda parte do romance, consta do plano uma terceira parte autonomizada. Também as páginas da esquerda deste plano receberam anotações resultantes da sua releitura, que dizem respeito à intervenção das várias personagens e à colocação dos seus diários particulares, que no caso da Maria dos Remédios aparecem numerados. A partir deste segundo plano, o autor constrói a versão C, que reproduz em grande parte as datas e a ordenação dos capítulos deste plano. Nota-se que no verso de muitas páginas desta versão C foram colocados recortes de jornais de 1966, ano em que é realizada esta versão, que mostram notícias da época, embora estas não sejam referidas no romance. Nas páginas da esquerda da versão C são copiadas algumas das anotações presentes no plano 2 e outras do mesmo tipo são acrescentadas, o que mostra que a montagem da obra está ainda em progresso. De facto, da versão C, o autor passa à versão D, em que a data inicial dos capítulos, o autor acrescenta outra data, que corresponde à da versão impressa. Esta versão D está bastante mais próxima da versão final, embora ainda apareçam sugestões de alteração estrutural. Interessante é, sobretudo, observar as anotações que manifestam a intenção autorial de confundir as pistas sobre a identidade dos autores dos capítulos ou dos diários. Não, o romance deve terminar de modo que não se saiba quem escreve, e aqui sugere-se que é o Aleixo. Ou então, por isso, o outro capítulo não deve ter datas, para não se saber se é o Aleixo ou o Humberto quem escreve. Não posso não concordar com a conclusão de Manuela Vasconcelos, que escreve: observando os papéis do autor, podemos assistir ao processo de construção da narrativa, que obedece a vários planos e não a um único plano, que se vai construindo e destruindo de versão para versão numa complexidade crescente em termos de arquitetura. Mas é a própria escrita e a reflexão que vai sendo feita a partir dela que estrutura e desestrutura este romance de Abeleira. Além do material pretextual, o dossiê inclui materiais posteriores à primeira edição do romance, ou seja, um exemplar impresso incompleto e desmembrado da primeira edição com emendas autógrafas para a segunda edição, emendas que não foram inseridas na segunda edição nem em qualquer outra posterior, e 2 versões de um prefácio, com data conjecturada, baseada na data de publicação do romance. Há também um rico e abundante material paratextual, com escritos do autor sobre a sua própria obra e textos de outrem sobre Bolor, contidos ou anexados a cartas enviadas para Augusto Abeleira. Quanto à primeira categoria mencionada, destacam-se 2 versões de um texto autógrafo intitulado A propósito de Bolor, Reflexões sobre o Estatuto do Romance, que teria sido provocado, segundo quanto anotam os autores do catálogo do espólio, pela afirmação de João Gaspar Simões de que Bolor não é um romance. A este respeito, existe também numa agenda um rascunho de uma carta de Abeleira a Simões, provavelmente não enviada, já que não consta do espólio do fundador da presença, em que o autor do romance tenta desfazer o equívoco em que, na sua opinião, o crítico caíra ao afirmar que Abeleira queria destruir a literatura. Finalmente, registra-se que o espólio de Augusto Abeleira inclui 2 planos de uma obra que aparece indicada como Bolor II. Trata-se de 2 índices de contos, partes dos quais foram posteriormente publicados em 1972 na coletânea intitulada 4 Paredes Nuas. Trata-se, na altura destes planos, de textos que o autor já escrevera antes do romance publicado em 68 e que hesita em considerar como partes de um único texto, à maneira dos capítulos de Bolor, ou como contos. Através dos planos, o autor tenta encontrar uma ordem que reflita uma unidade subjacente, como sugere Manuela Vasconcelos. Na dedicatória do primeiro plano, Abeleira fala em variações sobre o mesmo tema, e há vários indícios da indecisão sobre a colocação genológica desses escritos.
No pós-fácil da coletânea publicada em 72, leem-se estas significativas palavras. Se eu lhes tirasse aos contos os títulos e uniformizasse os nomes das personagens que de conto para conto mantinham um diálogo ininterrupto, não obteriam romance? E não poderia o romance assim involuntariamente recuperado chamar Bolor 2? Por que não fiz destes contos um romance? Qual a razão por que o contínuo narrativo que um autor traz dentro de si se rompe umas vezes ao fim de 15 páginas e outras somente ao fim de 300? Qual é, portanto, a diferença entre um texto fragmentário e um conjunto de textos? É no espólio do autor que as muitas perguntas levantadas por Abeleira poderão talvez encontrar, se não uma resposta, alguns indícios decisivos para percebermos melhor como e por que foram colocadas. Obrigado. Agradecemos ao Enrico Martínez esta comunicação fascinante que mostra que alguns romances de Augusto Boleira são muito exigentes em relação à paciência do leitor e mais exigentes ainda em relação à paciência do geneticista, que não contente com o labirinto do texto publicado, depois vai meter-se no labirinto do arquivo.